Mas nós vamos lá para a nossa sala, né, Simone, padre. porque a gente vai começar uma conversa aqui, uma conversa muito bacana com o Dirvando Aparecido de Oliveira. O Dirvando Aparecido de Oliveira. Bom dia. Nós vamos conversar um pouco aqui. Bom dia, muito bem-vindo aqui na Associação do Senhor Jesus. Obrigado. A sua história me chamou muita atenção e chamou também a atenção do Padre Nilson, porque a gente, no início do programa, abriu falando da fidelidade das mulheres ao terço, Sim. da fidelidade das mulheres, também no papel de mãe, né, a consagrar, entregar seus filhos à Nossa Senhora. Exato. Mas aí o Padre Nilson disse assim, é bem verdade, realmente as mães têm uma intimidade muito grande com Maria, mas os homens estão fazendo história. Isso. Por que em que momento da sua vida você estava e como é que Nossa Senhora conquistou seu coração? Olha, a minha história assim começou um bom tempo atrás, né? E eu vejo assim que eu não era muito assim de acompanhar uma igreja. Minha mãe carismática, sempre fazendo seu pedido como Santa Mônica, né? Nunca desistia do seu filho. E o meu pai mariano, né? Meu pai mariano, mas com o silêncio dele, ele nunca fez um convite para mim. Mas eu percebia que só com o silêncio dele eu vi o amor através da Santíssima Virgem Maria. E algum tempo atrás aí eu deparei com o Terço dos Homens. Esse movimento que tocou meu coração. Tocou meu coração e eu posso dizer assim que eu vesti a camisa. Vesti a camisa realmente desse movimento, né? Que a gente vê que são homens que todo dia se propõem chegar do trabalho cansado, né? E vamos para o terço. Nós se reunimos na nossa comunidade todas as quinta-feiras, né? Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Várzea. E eu vejo assim o cansaço dele, mas não desiste. É um homem que está mudando a sua vida, seu temperamento, seu modo de agir com os seus, sabe? E eu vejo assim, por um lado, o inimigo não espera homem rezando. O inimigo espera um homem no bar, um homem se embebedando, como eu era antes. E eu ia perguntar exatamente isso. O que mudou na sua vida depois dessa sua experiência com Deus, através da oração do terço, da sua inserção na igreja? O que mudou? Diz para nós assim, o que você era e o que você é agora? Sim, eu era assim um homem apto ao bar. Gostava muito de bar, era 5, 6 horas por mais num bar. Era muito embriaguez. Chegava em casa embriagado. E eu vejo assim que nunca fui violento fisicamente, graças a Deus, com a minha família. Mas era uma violência psicológica. Eles sentiam o pai daquela maneira. Porque é difícil também, né? Eu imagino assim, durante muito tempo meu pai bebeu muito. E aí quando chegava em casa, a gente já tinha aquela Fica coisa triste, assim, ai né? meu Deus, já chegou o pai Sim. bêbado. A gente já sabia que o clima não seria o dos melhores. Às vezes nem tinha briga, nada Não, disso, mas sim. você perde a comunicação. Não era normal, né, Não é padre? normal, é uma coisa que não é normal. Mesmo que... Já teve muita briga também, muita encrenca por causa das bebidas, mas era triste, era muito triste. Então afeta a vida da família, e afeta psicologicamente a própria pessoa, mas também Exatamente. a vida de todos os que estão na casa. Os que estão nos seus derredores. Então, quando assim, chega essa mudança, quando muda de vida, acho que até o ar da casa se transforma. Muda. O diálogo é outro, o respeito por você é outro, dá mais atenção para você. Ver que o pai não está embriagado, dá para conversar, entendeu? Isso é maravilhoso. Isso é bom, isso restaura a família. E olha, nós bem sabemos, porque fizemos uma série sobre o alcoolismo aqui na associação, o índice que nós tivemos de participações, né, padre? Inclusive o AA entrou em contato com a gente dizendo quanto foi procurado depois que a gente fez a série. Então você que está em casa vivendo essa situação, há sempre um sinal de esperança. Não desista da pessoa que está passando por isso. Batalhe por ela, lute por ela, porque a ação de Deus é muito generosa. E eu fico pensando assim, que a gente dá um pouquinho e Deus dá um montão, né? Muito, muito. Eu vejo assim que eu me senti um homem normal. Por quê? Eu cumpria com minhas obrigações de pai. Alimento, os deveres básicos de um pai de família. Mas hoje eu vejo assim que muitos homens estão nessa situação, mas não é normal.
Não é normal. Você tem que buscar também um elemento espiritual para sua família, porque foi dada uma missão a você como pai. E dada uma missão, você tem que se cumprir, porque eu creio um dia que vai ser cobrado de mim isso, se eu não cuidar bem dos meus que Deus me deu para cuidar como missão de pai. E a gente tem visto, não só com o terço dos homens, mas também com a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, o quanto de homens tem sido transformado. Muitos. E toda vez que eu ia rezar, seja o terço ou rezar a novena das mãos ensanguentadas, eu dizia assim, olha, é importante que a gente peça um milagre, e Deus pode realizar milagres, pode realizar uma cura, mas quando acontece uma conversão, isso é maravilhoso. É um grande milagre. É um milagre, porque algumas conversões, olha, só por milagre mesmo, mas quando a pessoa muda de vida, a partir dessa experiência com Deus, quando acontece a conversão, não é só ela que muda, a família muda, a situação que está ao seu redor muda. Essa experiência que marca a história de um homem. Quer dizer, é o divisor de águas. Isso. O encontro com Jesus, o homem antes de encontrar com Jesus e o homem depois de encontrar com Jesus. Essa experiência é a experiência que revigora não só a própria vida, mas a vida dos outros. Você percebeu isso? Percebo. E às vezes, cada momento que nós inicio um terço, eu percebo que é um momento de conversão. Todos os terços, todos os dias, eu vejo que a luta é diária. É diária. E percebo também como que os ataques são mais frequentes. Parece que é mais tentado, para desistir, né? não vou querer mais, né? Como é que é a metodologia assim, do terço dos homens? De repente pode ter muitos homens nos acompanhando ou familiares e querem saber como é que é a organização do grupo, como é que vocês rezam, como é que Aliás, pode ter até homem assistindo que não gosta de rezar. Pode. É interessante o senhor falar isso, como é que é essa organização, porque às vezes, eu vou lá, vou ficar 2, 3 horas na igreja rezando o tempo todo. Como é que é isso? Para quem sabe esses que estão em casa aí assistindo, que não tem muito gosto pela oração, tomem uma iniciativa de participar também. Então, o procedimento assim que nós colocamos assim, o máximo 1 hora, para não se tomar muito tempo. Se a gente passa um pouquinho de 1 hora, já começa a tossir. É homem, né? É normal, já está na hora, né? Procurar um horário, um dia da semana que não tenha futebol, porque às vezes troca o futebol pelo o momento do terço, né? Ainda não tomou aquela consciência do que a importância do terço, né? É o quê? É 1 hora e é a simplicidade de rezarmos o terço. Só. Não se acrescenta mais. Porque eu acho que quanto mais se acrescenta, mais se dispersa do objetivo do que rezar o terço. Porque nós procuramos a simplicidade da Santíssima Virgem Maria. Como ela foi simples, nós também somos simples em rezar. Hoje, na nossa diocese, são 66 paróquias e temos 60 grupos de terço dos homens, sabe? E são homens assim que se desdobram para esse momento do terço. Nós temos vários encontros. Até agora em fevereiro de 2020, 14, 15 e 16, nós se reunimos no Santuário Nacional, cerca de 100 mil homens. Impressionante. Rezando por uma intenção da família, do país, dos governantes, né? E a gente precisa realmente disso. Porque, como eu estou repetindo, o inimigo não espera um homem rezando, não espera. Espera sempre aquele básico, mulher rezando, vozinhas finas rezando, né? Nós, os trombones rezando, é muito lindo. Muito lindo. Olha, a gente está desafiando, muito bonito o seu testemunho, eu estou muito feliz, obrigada por estar aqui com a gente. E a gente está desafiando vocês em casa, um desafio saudável, de mostrarem aqui para a gente, via WhatsApp, qual é o espaço que Nossa Senhora ocupa na sua vida. O Dirvando acabou de dizer, eu vim de uma família católica, pai e mãe muito bem engajados, esposa certamente, mas eu não me pegou, parecia que não era para mim. Até que a minha vida foi descambando, eu não estava me sentindo mais digno, porque é isso que a gente sente quando a gente não é quem a gente nasceu para ser. A gente perde a dignidade. Então, não estava mais na minha função de pai, de presença, e aí o terço me conquistou. A simplicidade do terço. Vou pedir para o nosso diretor, o Ângelo, se a gente pode exibir, então, padre, o que está chegando do povo de casa? O que vocês estão falando? Tá lá, olha que lindo, a Gislaine M. Duarte diz, um presente que ganhei no dia do catequista. Ela fica na estante da sala
em cima da TV. É um cantinho de oração, a imagem de Nossa Senhora numa capelinha bem bonitinha aí. Então, que lindo! Sabe que esses tipos de presentes são maravilhosos, né? São. Eu ganhei um presente muito inusitado, né? Porque eu fiz na semana passada uma palestra sobre o feminicídio. Foi um juiz lá na minha paróquia para falar sobre o feminicídio. E aí, quando eu fui abrir o portão para ele sair com o carro, tinha um quadro de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus dentro do carro dele. Aí ele falou assim, contou a história do porquê que estava ali e falou assim, o senhor aceitaria? Ai, que lindo. Eu falei assim, nossa, é a mesma coisa que eu estivesse ganhando. Mas muito feliz. Olha, foi eram 2 telas lindas que eu comprei numa viagem que fui ao Peru. Se o senhor gostaria de receber? Eu falei, claro, um presente maravilhoso, aquela tela do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora. Certamente, quando você ganha um presente assim, como a Gilene acabou de falar para nós aí, é maravilhoso, né? Você coloca num lugarzinho de destaque aí na sua casa. E ela é catequista, né? Não sei se tem mais, a gente pode exibir mais. Ó, vamos lá, então a Cristina Aquino colocou, bom dia, pessoal. Eu sou sócia, me chamo Maria Cristina e sou de Belo Horizonte. O meu altarzinho fica no meu quarto. Você viu o detalhe ali, Simone? Sim. Junto com a imagem de Nossa Senhora e da Divina Misericórdia está a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Tem uma flor também. Então, olha aí a simplicidade. Se a gente tiver mais, podemos ir exibindo para mostrar ao povo de Deus que é fiel. Padre Nilson, quer falar? Sabe o que eu fico... tem mais um aí, olha. Este é o lugar onde fica a mãe. Isso é lindo demais, porque tá ali, olha, toda... De novo, um detalhe ali, a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu tinha falado isso no começo do programa, né? Pode ser que aí, junto com a sua imagem de Nossa Senhora, também esteja a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus aí no seu altarzinho. Eu lembro de uma coisa que eu sempre falava isso para as pessoas, quando eu ia, sobretudo quando eu ia no Encontro de Casais com Cristo. Dizia assim, olha, muitas famílias começaram a entrar em crise quando deixaram de rezar. Porque era comum rezar em família, rezar o terço. Mas começaram a entrar mais em crise ainda quando substituíram os altares, porque era comum ter na sala a imagem do Sagrado Coração de Jesus, abençoe este lar, Jesus e Maria, e ter no quarto um altarzinho, sempre era muito comum ter isso. Só que aí foram eliminando isso, outras coisas foram entrando no lugar, e em alguns lugares até o barzinho ali no canto da sala, era mais importante, foi substituído pelo altar. E aí coisas tristes começaram a acontecer. Volte a colocar o altar aí, o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora no centro da sua casa. Tenho certeza que vai ser muito abençoado. Mas a gente tem mais uma foto. Vamos lá, vamos ver. A Flávia e a Maria. Meu nome é Maria, ou melhor, Flávia e Maria mesmo. Meu nome é Maria, este é o meu cantinho da oração. Novamente, né? Mãos ensanguentadas de Jesus, Sagrada Família. Que bonito, gente. E outra coisa, padre, que me chamou a atenção, né, Edirvano, o altar anterior tinha fotos da família ao redor. Eu acho que é isso, né? Eu não sei, na tua casa tem também? Sim, nós temos o hábito, eu e minha esposa, de rezarmos o terço juntos, né? Os filhos, cada um foi para casar, cada um tem sua família também, né? Graças a Deus também tem as suas devoções. E eu vejo assim que, como o Padre Nilson falou, nós estamos com esse terço com o intuito de resgatar o terço em família. Porque não está se tendo isso mais. Está tendo tempo assim, um programa de televisão, e vai e esquece do terço, do Santo Terço. Eu vejo assim também que nosso intuito é que fazer Jesus mais conhecido pelo homem. Porque às vezes só sabe que existe um Jesus, mas não sabe que esse Jesus é tão poderoso, né? Na minha vida, na vida de todos, né? Colocar o Senhor Jesus no seu devido lugar, no meu coração, no coração de todos. Então, essa é a nossa objetivo do terço. Eu sou vice-coordenador diocesano, né? Temos uma missão atrás disso. Me convidaram e eu falei assim, então, senhor, estou vendo que o senhor está fazendo convites. E eu não estou, assim, negando o convite dele, sabe? Estou para ele, o que ele precisar, estamos aí. Sabe? Às vezes coloca a gente até, né, em situações assim que a gente deixa nervoso. Nunca passei por uma situação assim, mas eu vejo que
Ele quer alguma coisa e eu vou em busca disso. Quer dizer, não é que o senhor não tinha fé, o senhor sempre teve fé. Sim. Só que a oração do terço transformou a dimensão da sua fé. Exatamente. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu na minha vida. Aí eu sempre buscava, mas faltava alguma coisa. Aí eu aprendi e esse movimento entrou na minha vida assim, de uma tal maneira que abriu um leque. E através desse leque eu posso enxergar mais coisas através do... Me chama muita atenção a sua fala, Dirvando, e a pergunta do padre também. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, vamos fazer, anunciar o evangelho para quem não o conhece, vamos falar de Jesus e Maria para quem não tem a experiência. E muitas vezes a gente precisa chover no molhado. Certo. A gente precisa falar para quem já está dentro da comunidade, porque talvez esse encontro com Jesus Cristo ainda não aconteceu. Exatamente. Tem muita gente... O Papa Francisco fala uma coisa que até causou escândalo quando ele disse a primeira vez, porque alguns disseram assim, bom, ele pode estar cometendo um erro teológico. Sim. Porque ele disse assim, tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Opa. Mas aí alguém disse assim, olha, entre Cristo e a igreja, a teologia sempre ensinou isso, a teologia de São Paulo, do corpo místico, a igreja que é o corpo místico de Cristo, que não há separação do corpo da cabeça. Mas ele diz assim, tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Mas depois ele concluiu, por quê? São Paulo ensina, quem está em Cristo é uma nova criatura. Opa. Então tem gente que frequenta Exato. a igreja, é nesse sentido que ele queria dizer, frequenta a igreja, mas ainda não passou por um processo de transformação, de conversão, porque gosta muito da igreja, gosta de Nossa Senhora, gosta família dos tradicional. santos. Exato. É tanto que tem muita gente que vai Aparecida, mas vai simplesmente por tradição, não tem uma profundidade de fé, o que não é ruim, porque Nossa Senhora vai atraindo de alguma forma. Exato. E vai realizando ali o milagre. Mas tem muita gente que está na igreja e ainda não passou por um processo de conversão. Então é fundamental que pessoas como o senhor e tantos outros que fizeram uma experiência com Deus contem essa experiência para os outros, para que também se convertam. Mas Simone, a gente está falando do terço, o terço transformou a sua vida, eu lembrei do Beato Bartolo Longo, que de espírita a beato da igreja, por conta de uma experiência com Nossa Senhora, mas existem muitas promessas, não sei se está pronto aí, diretor, mas existem muitas promessas para aqueles que rezam o Santo Terço. Quando você reza o terço em família, quando você reza o Santo Terço, Nossa Senhora deixou muitas promessas para aqueles que rezam o terço. Nós vamos mostrar para você, daqui a pouco, quando estiver no ponto aí, um pouco dessas promessas. No próximo bloco, vou mostrar para você um pouco dessas promessas que Nossa Senhora deixou para aqueles que rezam o terço. E a sua vida vai ser transformada, como foi a vida do nosso irmão que está aqui, do Dirvando, que está aqui dando o seu testemunho. Vida transformada a partir da oração do terço. E assim, Dirvando, a gente fala, né? Eu vou fazer uma pergunta e deixar para você responder no próximo bloco, só para ficar curioso.